Boa tarde, estamos começando mais um programa Poa em Ação. Hoje trazendo um tema muito especial, estou muito feliz em receber essa turma que está aqui conosco. Estou chamando de turma porque vieram vários professores, né? E o programa traz, então, hoje o tema Educação Financeira como Mudança para a Realidade Social. Um tema que é extremamente importante, pouco debatido e que tenho certeza que vai render aí uma conversa bem divertida, digamos assim. Né? O programa tem a direção geral do Fabiano Brasil, a direção da Thaisa Salve, transmissão do Flávio Mota e os patrocínios do Shopping Total, Móveis do Bem, Kia Sun Motors e Rotary Clube Porto Alegre Independência. Falando de Rotary, aproveito para comunicar, né, que agora a gente em seguida está fazendo a mudança das governadorias estaduais, distritais, e que logo em seguida teremos a presença aí dos novos governadores dando as suas entrevistas aqui e contando dos seus programas, né, para esse novo ano que começa no Rotary, como nós seguimos o ano americano, né, o ano legal americano, então ele começa em julho e vai até julho do ano que vem. E é um desafio, né, professores, a gente lidar com legislações, né, diferentes. Mas então, assim, vamos apresentar aqui conosco hoje o professor Diego Ângeles, que é educador financeiro, o Jefferson Schaefer, que é psicólogo, e o Cláudio Schmidt Júnior, que é instrutor de aprendizagem financeira. Ou seja, você só tem dilemas e utopias na mão, né? Dá para aprender finanças numa sociedade do jeito que a gente tem, que isso é tão pouco, né, tratado no dia a dia. Como que isso muda a vida das pessoas? Conta pra gente. Não só dá, como é muito necessário hoje em dia, né? Extremamente importante. Extremamente importante. Urge, né, da nossa sociedade que a gente tenha uma educação financeira visto as condições econômicas que a gente tem apresentado. Pois é, como é que... Vamos retroceder um pouquinho assim. Como é que vocês chegaram nesse patamar, nesse grupo, né? O grupo pertence ao Procon Canoas, né? E conta um pouco pra gente dessa história, assim, fora as brincadeiras, né? É que eu sou da geração que leu Os Delírios de Consumo de Beck Bloom, Lágrimas Não Pagam Dívidas, né? Então, assim, né, para mim, né, a educação financeira foi uma utopia, mas eu fico muito feliz que isso mudou. Né? Como é que se chegou nesse patamar de o Procon ter um grupo de educação financeira para ajudar as pessoas? Assim, a gente tem uma legislação, tá, de 2021, né, Diego? Isso. 2021, que fala sobre superendividamento. Então, a partir daí se criou a necessidade de ter um grupo de acolhimento a superendividados, de educação, que é o nosso caso. Nós somos pertencentes ao núcleo de educação, para levar para esse pessoal que está precisando muito uma educação financeira. O que é um superendividado? Qual é o limite? Assim, o que define que eu sou uma louca que estou gastando demais e agora eu passei pro grupo que não tem mais conserto? Vai lá, Diego. Na verdade, então, o superendividado é a pessoa que ela não consegue nem pagar mais o seu mínimo existencial. Não consegue pagar sua moradia, sua alimentação. Né? Então, até anteriormente, né, vamos dizer assim, 2 dias atrás, estava num valor fixado em R$330 e fixado também de acordo com o salário mínimo. Então saiu um decreto, acredito que hoje, entre ontem e hoje saiu, que foi para R$600. Então o mínimo existencial foi instituído por R$600. É um mínimo muito mínimo, né? Não dá nem para comida. Justamente, a gente tem, né, colegas que trabalham com o acolhimento, efetivamente. A gente vê como é difícil a situação e as famílias que vão sendo tratadas nesse trabalho é muito justamente na questão de pessoas com um valor muito baixo de renda. É uma renda muito baixa, né? Tem a questão da pandemia, que muitas famílias acabaram perdendo muitas fontes de renda e não conseguiram se reerguer. Então, a gente está tendo muitos resquícios ainda da pandemia. E como é que funciona, né? Assim, porque a maioria dos programas sociais
passa por uma instituição que encaminha para outra, como é que a pessoa vai parar no PROCON para pedir ajuda, né? Porque a gente enxerga o PROCON, né? Acho que é uma oportunidade também de explicar tudo que o PROCON faz, né? A gente enxerga o PROCON como assim, o último recurso para uma discussão de uma dívida, né? De um financiamento, ou uma cobrança indevida, enfim. Mas acho que a maior parte das pessoas da nossa audiência aí nem devem sonhar que o PROCON tem um núcleo de ajuda a quem se endividou demais. Como é que funciona para mim chegar lá? Eu simplesmente bato na porta lá e digo, socorro, fiz algumas coisas erradas? Pode, Jefferson. Acho que é importante, né, que a gente consiga falar sobre isso, por quê? Porque o PROCON, ele se constitui como um serviço público, né, de livre acesso. A demanda que tu tem para poder tratar no PROCON, ela pode ser uma demanda espontânea. Então, bom, pode ser até nesse sentido que tu tinha trazido, né? Tem uma questão, quero procurar socorro, tem esse espaço junto no PROCON, né? A gente acaba muitas vezes encontrando também, né, em relatos, em ações, por onde a gente acaba passando, um relato próximo, assim, de, bom, eu não sabia que tinha esse serviço, de que forma que eu poderia acessar, né? E muito do que contribui também no sentido de acesso, de divulgação do trabalho do PROCON, é o diálogo que a gente tem com a rede, com os outros serviços, né, da saúde, da assistência. O PROCON, ele é um serviço da segurança pública também, então também tem essa interface com os serviços da segurança pública. Mas acho que também, né, falando assim do nosso lugar, né, nós somos do núcleo de educação, então uma boa parte do nosso trabalho também vem ao encontro dessa necessidade, né, da gente poder divulgar melhor as ações, o que o PROCON promove, que tem esse núcleo de apoio ao superendividado, né, que está aí fazendo um trabalho essencial, assim, frente às demandas da sociedade, né? Ele chega também por outras instituições, então, sei lá, daqui a pouco um médico do SUS, um professor do colégio, alguém pode encaminhar a família para vocês. CADs, né? Também. Isso. A gente, além do PROCON propriamente dito, a gente também tem alguns serviços territorializados, que são os Centros de Acesso aos Direitos, que a gente chama carinhosamente de CADs, né? Esses Centros de Acesso ao Direito são como braços do PROCON para dentro dos territórios, né? Então, hoje a gente tem em funcionamento em Canoas 3 CADs diversificados em território, que são justamente também para facilitar esse acesso à população a esse serviço, aos direitos que elas têm perante, né, tem muita desinformação, né, sobre os direitos, né? Eu gosto muito do Código de Defesa do Consumidor, que a pessoa só lembra dele em benefício próprio, né? Já vi código voando dentro de loja, assim, mas não, o código não diz isso, mas ele diz, e aí fica assim, no final das contas as pessoas não têm esse domínio, né? A educação começa por aí. Como é que chegou ao nível de precisar ter uma lei para cuidar do superendividado? São números, né, que a gente tem, né, de endividados, de superendividados, que a economia mostra que tem uma demanda ali, tem um pessoal que está fora da economia, que não está mais participando, está negativado, e que tem vontade de retornar, só que ela não consegue porque acaba comprometendo o mínimo existencial dela. Então, com esses indicadores, se criou o superendividado e a legislação. Trazendo em números, né? Hoje a gente tem 80% da população tem dívidas, né? E as dívidas em si podem ser o cartão de crédito, o financiamento imobiliário. 80% da população 80% nacional? da população tem crédito, utiliza do crédito. Isso não seria um problema, desde que fosse de uma forma consciente. Sim. Mas, entre 10 pessoas, 4 estão inadimplentes, que aí que é um problema. Que daí você tem a dívida e você não paga. Esse é o problema principal. Né? E dentro disso a gente tem 17% das pessoas estão super endividadas. Então a gente já tem ou muito endividadas. Então foi feita uma pesquisa que realmente trouxe esses números que 17% das pessoas estão muito endividadas, não conseguem nem pagar, como a gente comentou, o mínimo existencial, despesas de casa. Né? Então são números alarmantes dentro da nossa sociedade, muito pela questão da falta da educação financeira também, né? Mas a gente vê também questões, né, que nem agora aconteceu na região metropolitana, de questões aí de naturais, muitas vezes. Então, a gente tem, são vários cenários. Mas um deles, com certeza, é a questão da falta da educação financeira, principalmente
nas escolas, principalmente na base, na origem, que é um dos nossos trabalhos, né? Que a gente trabalha hoje dentro das escolas municipais, daí sim, do município de Canoas, né? Atualmente, esse projeto é especificamente lá, onde a gente trabalha com todos os nonos anos do Ensino Fundamental 2. A gente já trabalha em todos os nonos anos. Ano passado a gente fez... Nosso trabalho começou no ano passado, né? Já estamos há 1 ano e meio praticamente. Já fomos mais de 3.000 pessoas foram influenciadas por esse trabalho. Mais de 200 eventos já foram feitos nesse trabalho. Isso. Como é que vocês lidam com isso? Porque não deve ser uma tarefa muito simples, né? Tu mexer, no final das contas, em comportamento de um adolescente, né? Ou de um idoso, né? Quando tu tem daqui a pouco uma família que não entende essa necessidade dessa mudança de comportamento. Como é que vocês lidam? Vocês conversam também com a família? Quais são os limites aí dessa relação? Eu acho que é uma pergunta bem pertinente, porque muitas vezes o que a gente acaba conhecendo e se conectando, né, são justamente os contextos diversos. Porque a gente falar, por exemplo, de adolescente, a gente atende diversos territórios, né? Então, cada escola, cada encontro gera suas peculiaridades e tem a sua forma, assim. Né? Da mesma forma, se a gente for falar, por exemplo, nas intervenções com idosos, né? Existem diferentes contextos, mas acho que de forma geral, muito do nosso trabalho vai ao encontro da possibilidade de criar talvez alguma vírgula, assim, uma dúvida, ou fisgar a atenção deles para alguma coisa que eles ainda não tenham visto, né? Acho que hoje muito do que a educação acaba influenciando é na essência de conseguir cativar a pessoa, né? Então, às vezes a gente acaba ouvindo muito, né, do contexto, de uma situação específica, para depois ir compreendendo, bom, isso tem a ver com uma dinâmica familiar, mas a gente também não tem, muitas vezes, braço suficiente para conseguir abarcar tudo. Aí o que a gente acaba fazendo é referenciando junto, né, com esses serviços que a gente citou, a própria rede de atendimentos, né, para a gente conseguir ir dando um pouco mais de braço, de contingência para essa situação que é bem complexa, né? Tem algum case, assim, algum caso para contextualizar, para a gente entender um pouco como é que é isso na prática? Cláudio. O sorriso do Cláudio revelou ali que... Nós temos assim, jogos que a gente faz com eles, né? E dentre os jogos a gente faz uma projeção de vida com eles. O que eles querem daqui a 10 anos? Claro que a gente faz numa pessoa que eles levantam imaginária, mas com isso a gente tenta descobrir o que é que está dentro da cabeça deles, o que é importante para eles. E vem várias coisas. Vem diversas profissões, né, Diego? Objetivos, metas. Dos mais diferentes. E aí vem de tudo. Eu vou ganhar 200, 300 mil por mês. Opa! Daqui a 10 anos. Aí tem uma das perguntas que a gente faz, e depois para o futuro, o que ele pensa? Aí ele, puxa vida, se ele vai ganhar 200 por mês, o que ele vai fazer no futuro? Né? Não tem mais nada para ele querer. Então, isso provoca essa reflexão junto aos alunos. E dali, nossa, surgem várias coisas, né? Eu vi há um tempo atrás, eu não vou me lembrar, um programa na TV que mostrava pessoas tendo atitudes bizarras, assim, uma que congelou o cartão de crédito dentro de um pote, coisas desse tipo, assim. Que loucura é essa? Como é que a pessoa vai... Aquilo é uma caricatura, né? Sim. É uma caricatura que tu não precisa ser educado financeiramente fazendo aquilo ali. Né? Então, o que está rolando na internet, o cara congela o cartão de crédito, ele lava o fio dental dele. Então, umas coisas assim, né? Não precisa chegar a esse extremo. Não é isso que a educação financeira trata, né? É muito mais do uso consciente do dinheiro, é da gente aproveitar, a gente definir o que é felicidade, se o dinheiro está atrelado à felicidade, qual é a discussão em relação a isso, de não se endividar por impulso, por daqui a pouco um desejo muito forte que tu tenha, tu pensar 2, 3 vezes. Isso faz parte da educação financeira. E consegue refrear esses impulsos, assim, porque a gente acaba vendo situações, né? Eu trabalhei a vida inteira com o comércio, assim, desde as pessoas que são as pessoas controladas, que pensam na necessidade, na reutilização, né? No que hoje a gente chama de
de economia circular, né? Mas também as coisas mais extremas, assim, da pessoa entrar e comprar tudo o que não precisa, o que não quer e o que não pode pagar, e dias depois tu receber na tua loja um advogado que a pessoa foi interditada porque deu problema. Como que chega a um meio termo na prevenção quando tu tem quadros assim que vêm de descontrole? Como é que tu percebe que um adolescente pode se tornar um descontrolado financeiramente? Acho que vai muito na questão dos hábitos, nessa questão do comportamento, e a gente vê que às vezes o dinheiro é utilizado como uma fuga. O gasto é uma fuga, daqui a pouco é uma outra questão, daí sim, por isso que a gente tem um psicólogo na equipe, né? Porque a gente vê o quanto essa questão financeira é impactada pela parte comportamental, emocional, né? Então, assim, tem que ter todo um arcabouço, toda uma equipe de apoio, né? Então, reforçando, né? Porque eu sou o que bate sempre essa tecla, que precisa ter educação financeira nas escolas. A gente precisa, desde cedo, já trazer essa consciência do que, como o Cláudio falou, do que é necessário, do que realmente é só um desejo. E como realmente o desejo não é ruim, tu pode e deve comprar o seu desejo, só que ele não pode ficar acima da necessidade. E muitas vezes as pessoas fazem isso, né? Sim, pirâmide de Maslow tá de cabeça para baixo. Justamente, perfeito. É o que acontece, a gente vê muito. E com os anos, a questão do crédito de forma ilimitada, agora surgindo a questão das fintechs, né? Então as pessoas elas acham que tem o seu salário, mais o limite do cartão de crédito, mais o limite do cheque especial, e pode gastar à vontade. E não é bem assim, né? A gente sabe que a conta sempre vem. Sim, e daí a questão ter problemas financeiros vai te trazer estresse, vai te trazer questões, né, até de suicídio. A gente sabe de casos de pessoas que se suicidaram por essa questão, depressão. Chegou nesse nível? Sim, historicamente já, na verdade. É por isso que nós temos o nosso amigo aqui, que é psicólogo já, porque o dinheiro está trazendo sérios problemas para a saúde, é o segundo maior, saúde mental. É o segundo maior caso de divórcio no país, é a questão do relacionamento do dinheiro, de uma falta de diálogo, ou até a infidelidade financeira. Então a questão financeira ela tem que deixar... Como seria infidelidade financeira? Infidelidade financeira. Como é que seria infidelidade financeira? Seria, né, aquela questão, você não conta para seu companheiro, para sua companheira o que você está fazendo com o seu dinheiro, né? Então, muitas vezes, dentro do casal, um não sabe quanto que é o salário do outro. Eu tinha uma amiga que ia no shopping, no cheque ela botava dentista. Então, esta é a infidelidade financeira. Pois é, ela está sendo infiel nesse momento. Sim. Mas a gente precisa quebrar esse tabu, né? Vezes. Porque é um tabu falar de dinheiro. Então, é um trabalho que está muito novo ainda, está começando, a gente tem uma trajetória muito longa. Talvez eu não vou ver, mas assim, é um trabalho formiguinha que a gente sempre fala, porque vão ser várias gerações para a gente conseguir realmente mudar esses números que a gente falou. Tu falou que tu briga por educação financeira ter nos colégios, né? Não é obrigatório hoje. Sim, ela é obrigatória de uma forma transversal. O que é isso? Então, o professor de matemática, quando está falando sobre juros, ele vai trabalhar algumas questões sobre a educação financeira. O professor de geografia, quando está falando sobre os blocos econômicos, pode falar um pouco sobre a parte econômica. O professor de história, quando está falando sobre a superinflação na Alemanha na Segunda Guerra Mundial, pode falar sobre essa questão. Né? Então, de uma forma transversal, esse é o que diz na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Né? Mas a gente vê vários movimentos acontecendo de a educação financeira entrar de uma forma mais como um projeto, ou até como uma disciplina. Né? Então, eu dou aula numa escola aqui em Porto Alegre, que é uma disciplina, a gente trabalha com os alunos o ano inteiro. Porque daí a abordagem é completamente diferente. Completamente diferente, a gente trabalha o ano inteiro, né? Tem toda uma possível acompanhamento daquele aluno para verificar a questão dos comportamentos dele também. Né? Então, assim, a gente vê que é um processo, porque nos Estados Unidos, por exemplo, no estado de Oregon, se eu não me engano, Ohio esse é um estado que eu tenho certeza que tem educação financeira como uma disciplina curricular, né? E a gente vê isso em outros países também. É uma tendência. Né? A gente sabe que no Brasil as coisas um pouco são demoradas, mas... Esse pouco não é tão pouco assim, né? Eu me lembro de ter lido, acho que há uns 20 anos atrás, um livro que explicava por que na Suíça era tão normal investir na Bolsa de Valores e por que aqui a gente nem cogitava, né? Assim, nós, pessoas comuns, nem falávamos de Bolsa
Aliás, continuamos não falando hoje, Sim, né? sim, A gente hoje, sabe que existe, mas... Hoje não chega em 5% a população que investe na Bolsa de Valores, né? Então é muito baixo. Mas a gente tem aqui, quando muito boa vontade, uma pessoa quando tem um filho, por exemplo. O que ela vai fazer? Eu vou preparar o futuro do meu filho. Abre uma poupança. E perde dinheiro. Que é um investimento a longo prazo horroroso. Horroroso. Né? E o que o americano faz? Ele compra ações na bolsa para o filho. Aí tem um dos maiores escândalos da bolsa do mundo, nos Estados Unidos. Ele não deixa de comprar por causa disso. Ele sabe que é do jogo, acontece essas coisas. Sim, que vai E flutuar. o sistema se aprimora e segue. Então é uma cultura que eles têm lá, bem diferente da nossa. Sim. E a gente tem um caminho pela frente para chegar lá, mas existe uma programação para isso hoje ou essa lei do superendividado ela é uma coisa paliativa para lidar com o problema que já aconteceu e nós não temos ainda um traçado para mudar isso? Não, bacana até, continuando aqui, que dentro da lei fala que tem que ter um núcleo, tem que ter uma equipe de educação. Então, já na lei já é previsto isso, além do acolhimento das pessoas que já estão endividadas, super endividadas, também é essa questão da educação. Então, dentro da própria lei já tem essa possível prevenção para que esses números reduzam. Quando tu fala em acolhimento, a gente pensa muito nas ações institucionais, assim, de a pessoa está precisando de um lugar para morar, está precisando de cesta básica, está precisando de alguns outros tipos de estrutura. A gente não pensa em acolhimento financeiro, né? Qual é o processo? Cheguei lá no Procon, olhei para vocês e disse, enfiei o pé na jaca, agora o que eu faço? Como é que funciona? A gente já teve reuniões para o acolhimento acontecer desde a recepção. Então, a própria recepção, o atendimento todo, já sabe como lidar com a pessoa super endividada. Então, se faz um primeiro acolhimento e vai para profissionais que já estão preparados para isso. Então, já se conversou com todo o prédio para se acolher essa pessoa da forma melhor possível. E ali a gente tem a psicóloga, tem a assistente social, tem uma educadora financeira que vão numa sala reservada fazer uma escuta individual, né, daquele consumidor, para ir também pensando a dinâmica que conduziu ele para esse momento, porque muitas vezes o que também está envolvido quando a gente fala de acolhimento é conseguir pensar a dinâmica que conduziu essa pessoa até essa situação, né? Porque existe um estigma muito grande de uma pessoa que está super endividada ou que está necessitando dessa ajuda. E muitos dos consumidores que acabam buscando esse serviço também carregam consigo, eu não soube administrar as minhas contas, eu não consegui refrear o meu consumo. Toma conta. Exato. E aí, acho que uma boa parte do acolhimento é justamente a gente poder pensar estratégias para conseguir validar esse sentimento que acompanha essa situação e de conseguindo também pensar estratégias. Você chegou até este momento, mas daqui em diante são outros passos que também podem ser pensados, estruturados para justamente trazer caminhos, porque uma vez que a pessoa chega, muitas vezes a angústia é tamanha, a ansiedade, enfim, outros tantos sintomas que a pessoa se vê sem saída, né? Dá para se dizer que a métrica do eu mereço para comprar também é o eu mereço ser punida depois pela culpa? É proporcional isso? Acredito que exista, né? Muitas vezes essa relação entre esses comparativos, né? Mas de todo, né? O que a gente fala muito é que precisa existir um equilíbrio, né, de um consumo consciente, né? Quando a gente fala sobre conseguir equilibrar as nossas necessidades e os nossos desejos para que eles converjam para os nossos objetivos, né? Não tem nada de errado, né? A gente sempre fala sobre isso. O consumo não é pura e simplesmente a questão, mas como você faz uso desse consumo, de que forma você executa ele, né? É legal que a gente vai nas escolas e a gente vê o quanto que o jovem ele não tem noção nenhuma do dinheiro. Não tem nada. Ele não faz ideia. Às vezes a gente faz uma simulação, né, Claudia? A gente faz uma simulação de quanto seria um orçamento doméstico. Dentro das categorias de despesa, mercado, transporte, lazer. Às vezes colocam R$200 de mercado. Isso. Daí a gente fala, normalmente eu vou lá e faz uma conta. Divide esses 200, vamos botar 300 para arredondar. Divide esses R$300 por 30 dias.
Ia dar R$10. Tu acha que com R$10 tu vai conseguir tomar café, almoçar, jantar, comprar produto de limpeza, de higiene com R$10 por dia? E às vezes é com uma família. Então, daí eles começam a repensar, pois é, mas tu vê que eles já começam a refletir, já pensam, já mudam ali na hora. Então a gente começa a fazer esse tipo de questionamento para eles, essa provocação, que eles começam já a ter essa ideia. O Jefferson é muito novo, não vai lembrar disso, mas né, eu sou um pouquinho mais velha, assim, me lembro dos meus pais em casa fazendo o dinheiro separadinho com os clipezinhos, assim, ó, esse aqui é do aluguel, esse aqui é do envelopinho, esse aqui é do supermercado, essas caixinhas de dinheiro, né? A digitalização desapareceu com isso, né? Acho que a gente pode dizer que se perdeu um pouco da educação também por esse mecanismo, né, de as famílias não pararem mais para fazer esse encontro em conjunto do que vai para onde, quem que vai gastar o quê. E tem um termo até na economia comportamental que diz que é a dor do pagamento. Que a gente sente muito mais dor física mesmo de pagar algo em dinheiro do que pagar algo no cartão de crédito. Eu sinto, né? eu me... Então, né? Quando tu pegar R$100, 10 notinhas de R$10 e pagar algo e só passar o cartão, você sente muito mais dor nessa parte física do que efetivamente. E hoje a gente não vê mais quase dinheiro físico, né? E cada vez a tendência é reduzir cada vez mais. Eu me lembro da vez que a minha filha descobriu que o cartão tinha que ser pago. Foi tão engraçado. Não sei que idade ela tinha, uns 7, 8 anos, que ela queria que eu comprasse alguma coisa, e eu disse, não dá, não tenho dinheiro, tem que esperar, aquela nossa conversa, né, de mãe e pai sempre. E ela disse, mas é só passar aquele cartão de plástico. Eu disse, tá, mas e tu acha que o cartão de plástico não tem que pagar? Eu tenho que botar dinheiro no banco para passar o cartão. Ela ficou olhando assim com uma cara de, meu Deus, não é só passar. Como que a gente lida com essas situações assim de poder mostrar desde pequenininho que né, o cartão de plástico também paga, que o dinheiro custa? Uma das coisas é a gente explicar exatamente isso, né? Que antigamente a gente pagava com dinheiro. Depois entrou o cartão de crédito e ele financiou muitas coisas que antes não cheque no meio do caminho também. Teve cheque. Tinha cheque. Nota promissória e cheque. Quando entrou o cartão de crédito, tem que pegar ele, colocar dentro da maquininha e digitar uma senha. Agora, o cartão, ele não precisa nem entrar na máquina. Só aproxima, né? Hoje tu paga chega com perto. Um relógio, assim. Um relógio tu paga hoje. Tu chega perto dele. Eu não. Tu chega perto dele, ele já está ali te descontando aquele valor. Então, isso é, claro, uma facilidade, um benefício da tecnologia, mas isso também vem ao encontro da gente gastar mais. Né? Isso aqui é para te não pensar. Tu tirou aqui, já chegou perto, já pagou. Eu gosto de ter a dor do pagamento. Então, assim, eu escolho um aplicativo que eu tenho que botar 15 senhas para dar tempo de pensar. Ainda dá para desistir até a última senha. E eu acho que essa velocidade também influencia muitas vezes, porque às vezes quando tu tá ali consumindo, quando tu tem esses segundos a mais, essa reflexão a mais, tu consegue também te permitir pensar sobre, bom, eu necessito disso, de que forma que isso vai trazer um benefício e vai influenciar na nossa qualidade de vida. Porque muitas vezes a gente fala disso, mas, assim, né? A gente escuta muito aquela coisa, né? Comprei na hora, fiquei feliz, cheguei em casa e disse, pra que eu comprei isso? Qual é o mecanismo dessa loucura temporária? É que nós somos seres humanos imediatistas, né? A gente quer as coisas para agora, a gente não tem essa intenção de esperar, é muito difícil esperar. Isso é uma coisa até histórica, né? Então a gente vê até da origem do Homo sapiens. Então ali quando a gente era os homens das cavernas, a gente poderia no outro dia realmente estar morto, né? Vamos dizer assim, porque podia vir um leão, um urso e acabar com a sua vida. Então a gente comia hoje e não sabia se amanhã estaria vivo. Mas hoje a gente já não tem mais essa... Mas a gente vê muitas pessoas usando esse como um pretexto. Né? Então, né, com certeza já deve ter visto. Mas se eu morrer amanhã, eu vou gastar mesmo. Pois eu estava falando. Caixão não tem gaveta. Caixão não tem gaveta. Eu estava lembrando de um lojista amigo lá de Igrejinha que fala muito, na hora a gente acha muito engraçado, né? E ele diz, não deixa a felicidade para depois.
né? Não posterga a felicidade. Tudo bem. Um baita tudo argumento bem. de vendas, né? Porque a pessoa... Tudo bem. Realmente, né? Vai comprometer a tua necessidade? Né? Às vezes a pessoa, vamos em busca dessa felicidade, bora lá, tudo certo, beleza. Mas vai comprometer daqui a pouco a tua alimentação. Vai É o comprometer, equilíbrio, né? É o equilíbrio. Se não tem equilíbrio, não adianta. Pois é, agora, aí assim, vocês estão falando de situações de famílias que vão ter que sobreviver com R$600. Como faz este milagre financeiro? Porque a gente sabe que R$600 não paga o supermercado. A gente tem várias situações que a gente verifica, né, dando aula. Então a gente na sala de aula, quando a gente vai visitar, existem várias crianças ali, né, adolescentes, que têm famílias que sobrevivem com isso. As crianças vão na escola para fazer o lanche, né? Para comer, para ter uma alimentação durante o dia, né? Então a gente verifica essa vulnerabilidade toda grande. Então isso já existe já. O que nós tínhamos é que tinha um valor de 330, né? Em torno de 330, que era o mínimo existencial determinado. Então, muitas famílias vivem já próximo disso, né, em torno de 600, 700, e a gente verifica isso indo nas escolas públicas, né, que é o lugar que a gente vai. Então, esse mínimo existencial que o governo está passando de 330 para 600 ajuda a pessoa a dar uma respirada. Um respiro. Mas a gente verifica muitas famílias sobrevivendo com menos do que isso. Mas na prática, Cláudio, como é que funciona? Porque se a gente está falando assim que ela vai ter garantido um mínimo, né, ela teria o dinheiro dela sequestrado se não fosse essa legislação? Como é que esse controle é feito? Só para tentar explicar para quem está nos vendo e ouvindo, né, assim... Porque se tu tem uma dívida pública, né, ou uma dívida executada, alguma coisa assim, ok, a gente sabe que existe um processo que sequestra o dinheiro que a pessoa teria no banco, ou que fosse receber, ou salário, coisa assim. Bloqueio, né? Mas uma pessoa que está neste nível, provavelmente nem tem a conta em banco. Como é que funciona essa mecânica na prática? Existem casos de pessoas bem vulneráveis, né, que estão tentando, né, isso é uma coisa louvável, né, estão tentando sair do superendividamento, mas esse mínimo existencial ele serve para não entrar no cálculo da negociação. Então, se ele tem uma renda de 1.000, 1.200 e o mínimo existencial é de 600, ele vai negociar, ele vai pegar o montante da dívida dele, dividir em parcelas que caibam nesse outro patamar, entre os 600 e o valor do salário dele. Ou seja, isso é o que ele pode pagar. Então se senta com os credores, se verifica, olha, a situação dele é essa. Ele pode pagar por mês? É isso. Ele está se dispondo a pagar. Não se nega, né? Infelizmente entrou nessa problemática. E esses 600 acabam garantindo que isso não entre nos pagamentos, né? Então esses 600 ele precisa. Mas daí é feito um acordo através do Procon com esses credores? Sim, é feita uma audiência, tá? Com todos os credores, se chamam os credores para se negociar, olha, né? A situação é essa, vamos sentar e vamos conversar. A dívida vai ser estendida em X parcelas que cabem no mês. Isso. E aí a pessoa continua com o nome dela, como é que chama? Negativado? Isso... Acho que não, né? Como a gente não trabalha diretamente com isso, eu não vou saber uma resposta precisa, né? Mas eu acho que não, porque como tu está negociando... É bom, né? Porque dela não tem oportunidade de compra, né? Como tu está negociando, né? Então eu acredito que ela acaba saindo do negativado, né? Mas então é muito mais uma formalização e um apoio mesmo, né? De assim, a pessoa aprender a fazer isso para não repetir e ter uma proteção jurídica, digamos assim. E faz parte da educação também, ela utilizar esse serviço de superendividamento, mas ele tem um período depois de carência que ele não pode usar novamente, porque senão fica fácil. Então ele tem um período de, acho que 2 anos, né? 2 anos. 2 anos tu não pode usar novamente o serviço, porque tu está
Sim. Tu tá gerindo a tua dívida de agora, né? Tu não pode criar uma nova, então a pessoa já, Ela tem regras que ela precisa cumprir para usufruir desse trabalho. Sim, tem diversas outras regras ali que usa, mas não abusa. Né? A minha mãe contava que antigamente tinha o homem da camisa vermelha. Os vermelhinhos? Os vermelhinhos, e daí as pessoas tinham história. vergonha de receber a visita dos vermelhinhos, né? Não, a pessoa devia. Tá? A pessoa devia uma quantia. Então, se pagava uma pessoa, a pessoa se vestia toda de vermelho e sentava na frente da casa da pessoa. E simplesmente ficava ali. Todo o bairro sabia que o vermelhinho tá ali na frente, tá devendo. Tá devendo. Aí o cara ficava com vergonha lá, que tava dívida com fulano lá, e o vermelhinho ia embora. Hoje isso seria constrangimento e legal, mas funcionava como medida educativa, né? De alguma forma estava movimentando, né? Total. Não, que coisa muito doida isso. E conta pra gente, assim, alguns casos que vocês interviram e que foram de sucesso, que deu certo, que funcionou, assim, pra gente ver um pouco da prática, o que resultou. Acho que até tem um exemplo, né, que a gente estava num grupo de idosos trabalhando sobre essa questão dos golpes financeiros, que a gente vê o quanto cada vez estão mais profissionais da área, né? Da área. Então, nós estávamos ali conversando, a gente sempre leva uma forma lúdica, independente da idade, a gente leva de uma forma lúdica esse tipo de conhecimento. Nós estávamos ali fazendo aquele meio teatro com os idosos e daqui a pouco uma ligação. Um idoso recebeu uma ligação no meio durante a nossa intervenção ali, e era alguém oferecendo um crédito, né, um consignado. Então, naquele momento da intervenção, né? Depois ele desligou, logicamente, mas depois recebeu uma mensagem de texto e a gente vê o quanto que eles realmente recebem ligações e são incomodados, assim, né? E às vezes acabam cedendo. É uma tentação, É uma tentação. E aconteceu também, né, Cláudia, a gente acaba analisando alguns documentos que tem casos de taxa de juros extremamente abusivas, que é muito pela falta de conhecimento, né? Então a pessoa não tem a noção de quanto que seria uma taxa de juros plausível e acaba aceitando, está no momento de dificuldade, a sua casa destelhou, às vezes precisa de R$1.000 para resolver aquele problema, vai pagar 5, 6 vezes aquele valor, mas para resolver naquele momento é onde ela achou uma maneira, desespero, né? Então, assim, esse é um caso, não sei se vocês têm mais um caso. Os aposentados, eles são muito bombardeados, né, pelo sistema financeiro para o empréstimo consignado. Então, quando a gente ia nos grupos de idosos, eu tive uma senhora que sentou do meu lado e pegou o celular e disse assim, isso aqui, ó, olha para mim aqui, ó. O que eu apago? O que eu não apago? Isso aqui é vírus? Isso aqui o que é? Ela pediu para mim apagar. E o que eu fiz ali para ela, eu faço para minha mãe. A minha mãe, quando se aposentou, ela tinha medo do telefone. Sim, porque tocava não chega perto, né? de 10 em 10 minutos, tocava o tempo inteiro oferecendo para ela um empréstimo consignado. Ela ficou sabendo que se aposentou antes pelas financeiras do que pelo INSS. Sério? Começaram a ligar antes. Para oferecer. Sistema bem eficiente, né? Bem eficiente. Tipo, tu tá aposentado. Ah, tá, que bom. Quer pegar um empréstimo? Não. Que barbaridade. Mas isso e acaba, né, trazendo problemas, né? A minha mãe tem medo do telefone até hoje. Ela olha atravessado, assim, quem é que tá Gera muitas fobias, né? E até pensar, bom, de que formas que vai ir se lidando com isso, né? Muitas vezes, alguns dos consumidores que acabam procurando o Procon também são orientados, bom, daqui em diante, deste momento em diante, tu pode sugerir para as pessoas que te ligam, né, para tentar negociar, que falem diretamente com o Procon, porque o assédio é muito presente, né? Mas eu fiquei lembrando de um outro exemplo que a gente acaba trazendo também, né, com os adolescentes, né, de que o dinheiro, quando a gente faz, né, o orçamento, o exercício do orçamento, às vezes eles tomam um pouco mais de dimensão de, bom, eu achava 1.500 muito dinheiro, né? E agora eu comecei a ver que os gastos giram de outra forma. E a gente também dá a contrapartida de, bom, que pequenos exercícios que tu pode fazer, talvez ir juntando aqueles centavos que sobra no pagamento de uma pequena conta, né? A gente até, enfim, acaba usando de outros exemplos mais lúdicos. Bom, quem tem em casa uma garrafa PET, faz um buraquinho ali na garrafa PET e vai juntando ali, né? Porque eu acho que também acaba ressignificando, acaba dando um outro sentido para o dinheiro e para a relação que tu estabelece com ele, né? Esse comparativo também de trocas, né? Assim, eu me lembro quando eu era adolescente, a gente tinha algumas dificuldades e eu tinha um primo que eu chamava ele de pão duro. Graças a Deus que ele era, porque, né, ele se saiu bem depois disso, né?
E era muito engraçado, assim, porque eu queria gastar, e eles, não, vamos a pé para a gente pegar o dinheiro do ônibus e comer um picolé. A cabeça dele já era de fazer negócio naquela época, né? E assim, isso muda a vida, né, realmente das pessoas, né? De tu na adolescência conseguir já ir pensando o que isso pode te trazer de benefício. O nome também tem o nome da ciência comportamental, da economia comportamental, que é o custo de oportunidade. Então a gente, sempre quando a gente toma uma decisão, isso não só relacionado ao dinheiro, mas sempre quando a gente toma uma decisão, a gente abre mão de todas as outras. Né? Então quando tu abriu mão de não pegar o ônibus, você teve, né, a possibilidade de comer o picolé e tudo mais. Então a gente tem isso em relação ao tempo também. Então a gente fala para o adolescente, a gente fala muito com eles, até a questão do estudo. Então a gente traz números que quanto mais a pessoa estuda, ele tem uma tendência, uma expectativa de ganhar mais também. Então a gente fala isso, se você preferir estudar mais, né, você vai ter essa possibilidade De então, ganhar mais, evidente, né? Tenta trabalhar isso também E com com a ele. mudança agora de digitalização, de inteligência artificial, mais ainda, né? As profissões que não tiverem um estudo, né, muito mais focado em cima vão ser cada vez menores, né? Eu sou professor também, né? E a gente verifica, né, que quando a gente faz a projeção de vida com eles, a gente pede qual é a profissão que tu vai ser. Sabe quantos professores apareceram até o momento? Nossa. Nenhum. Acho que eu tive um caso, Com vocês tiveram um? Um caso, que eu me lembro. Para mim não veio nenhum. Não veio nenhum. Uhum. Então, o professor, por exemplo, que é uma profissão nobre, uma profissão que deveria ser valorizada, Muito valorizada no mundo inteiro. os adolescentes não estão visualizando eles como professores. Eu fiquei muito chocada quando eu dei uma aula uns anos atrás, que eu comentei com vocês, que os alunos me diziam que queriam ser jogadores, modelos e traficantes. Aparece também. Parece. Aparece bastante. Né? Porque eram as profissões que melhor pagavam. Né? E aí, por mais que a gente falasse em estatísticas, né, de quantos são os traficantes que sobrevivem até muito tarde na vida, e que modelo e jogador tu tira um de quantos milhões, né? Ainda assim a ilusão deles e essa loucura agora da internet, que todo mundo vai ficar milionário em 20 dias, né? São 900 treinamentos por hora de que eu posso ficar milionário. Isso não contribui para que essa loucura, essa ilusão toda tome conta das pessoas e eles cresçam com uma incapacidade de administrar este 1 milhão que eles vão ganhar em 20 Essa dias. passagem, que eu quero falar um comentário que eu acho que vai bem casar contigo. Uma das coisas que eu vejo é a juventude, e até a gente pode se incluir nisso, mas os jovens cada vez mais, é da ansiedade, né? Acho que a ansiedade é um problema e vem muito a caso disso. Exato. Eu acho que relacionando isso, né? Eu acho muito bem colocado, Diego, porque a gente, né, durante algumas décadas a gente dizia que o mal do século, o mal da década estava relacionado com transtornos deprimidos, depressão, enfim. E hoje a gente tem um boom gigantesco de transtornos de ansiedade, de rótulos específicos como TDAH e outros que vêm surgindo mais presente agora, que dizem muita, né, com o funcionamento próprio da pessoa, como o transtorno do espectro autista, né? Mas tem muito desta velocidade que muitas vezes a gente, de fato, se sente engolido por uma carga, por uma necessidade de estar constantemente à frente de uma coisa que a gente ainda não tinha nem previsto, né? Então, existe sim, né, um descompasso, né, entre aquilo que muitas vezes é possível de ser realizado e, bom, eu preciso estar mais à frente, eu preciso me destacar mais. Entre a vida real, a velocidade do mundo na vida real e a velocidade do mundo digital, né? Exato. No nosso núcleo, a gente pensa em jogos, né, com eles, de como atrair a atenção deles para nós. Um dos jogos que a gente fez, né, que a gente aplica, é fazer a projeção de vida. Depois que a gente faz a projeção de vida, que eles planejaram uma vida bárbara, né, uma vida com muito dinheiro, com luxo. Helicópteros, mansões. Exatamente isso. Eles eu tenho 2 carros, não sei o que, casa em Santa Catarina, tudo. Aí a gente distribui para eles.
valores, tipo 1.500, 3.000 e 6.000 reais. São salários médios para quem faz ensino fundamental, médio e superior. Eles agora vocês têm que administrar um orçamento aqui. Então a gente puxa eles de volta para a realidade. Para a realidade, né? Diz, olha, beleza, vocês planejaram tudo isso aqui, mas a realidade é essa aqui. Eu gostaria de ver os olhares nesse momento assim deles. Deve ser muito interessante, né? Surge de tudo, né? Desde falas, bom, é frustrante, como assim? A gente projetou 20 mil, agora a gente tem que administrar isso Vou aqui. trabalhar só por isso. Eu, há uns meses atrás, estava almoçando aqui na praça de alimentação do Shopping Total. Cheguei a parar de almoçar para ficar ouvindo uma conversa da mesa do lado. Tinham 4 jovens aí na faixa dos seus 20 e poucos anos, fazendo uma startup. E a startup ia ser milionária, eles já estavam com a projeção feita de comprar o helicóptero, de lucrar milhões por mês, né? Eu fiquei almoçando e ouvindo o papo chocada, porque eu disse, meu Deus do céu, será que eu estou completamente louca e acho que eles estão fora da realidade? Ou o mundo mudou realmente nessa velocidade que 4 crianças do nada viram milionários assim... Lancei a startup e virei unicórnio e tô podre de rico. É possível as duas coisas. Mas As duas coisas são possíveis. Estatisticamente é difícil, mas estatisticamente a gente vê, né? As empresas, né? 90% das empresas, se eu não me engano, quebram em menos de 5 anos, né? Sim, Então, a mortalidade empresarial. É muito alta. Mas é possível que eles comprem helicóptero, é possível. É de novo uma em milhões. É possível. Bom, gente, o papo tá maravilhoso. Eu gostaria de continuar conversando com vocês por mais horas, mas eu tô olhando ali para o nosso relógio que não sei por que o Flávio gosta de deixar o relógio de frente para mim. Eu acho que isso é pessoal. Direcionado. E tá esgotando o nosso tempo. Então, assim, eu queria deixar para vocês um momento assim de últimas palavras e as pessoas saberem como chegam a vocês, se vocês quiserem, né, dar os telefones, o meio de contato, enfim, fiquem à vontade aí para deixar a mensagem final. Tá bom. Então, primeiramente, agradecer o espaço, né, da gente divulgar o nosso trabalho. É um trabalho feito com muito carinho, que a gente ama muito, né? A gente tem uma coordenação do Jorge Marcelo lá maravilhosa. Tá faltando aqui conosco também a Carolina, né, que é uma outra psicóloga, uma outra psicóloga que trabalha com a gente também, que é muito querida e que a gente faz um trabalho muito legal. O pessoal de Canoas, que está super endividado, pode procurar, né, para verificar se a dívida dele se encaixa ou em super endividamento ou não, no prédio do Procon. Onde é que fica o prédio do Procon? Bem próximo ao centro, na General Salustiano, não me lembro o número que tem lá, mas é bem fácil de achar ali, é muito próximo do centro. Colocou no Google ali, tu acha bem fácil. Tem um prédio próprio lá, com uma instalação bem boa. E acolhedora, mais do que isso, né? Então tem o pessoal do acolhimento é muito bom, acolhe o pessoal, realmente eles estão interessados no problema das pessoas. E se for o caso de ser um caso de superendividamento, que tem que se fazer alguns cálculos para verificar se realmente se enquadra, eles vão atender com certeza essa população. Certo. Sim. Também me somo, né, aos colegas e agradeço assim o espaço. Acho que é muito importante que a gente tenha, né, cada vez mais oportunidades para poder falar sobre esse trabalho, para poder falar sobre a importância da educação financeira, né? Esse trabalho que é um trabalho muito voltado, né, para público, enfim, mas é um trabalho interdisciplinar, porque, enfim, né, as trocas que a gente tem, e friso isso muito do meu lugar de profissional da saúde, né, esse diálogo da psicologia com a educação financeira, do quanto que a gente consegue também ir acrescentando para nós mesmos, mas ir contribuindo para esse espaço comum que é, né, o atendimento ao público, que é a gente estar nessa linha de frente, relacionando, né, com o nosso trabalho, que é a prevenção, que é a divulgação desse fenômeno, né, e ir pensando estratégias de diminuição do superendividamento. Eu acho que é sempre muito válido e agradeço demais, assim, a oportunidade de estar hoje aqui. Bom, não sobrou muito, né? Mas agradecer também o convite, realmente foi muito bacana a gente poder levar esse conhecimento e, na verdade, falar um pouco do nosso trabalho,
né? Até para soar em outras prefeituras e outros municípios que possam vir a acontecer. Aqui em Porto Alegre, se não me engano, tem um trabalho bem bacana da Defensoria Pública nessa questão do superendividado, então o pessoal pode procurar também na Defensoria Pública. Então nós estamos lá em Canoas, na General São Luciano, 142, pesquisei aqui, então 142, quem tiver interesse ir lá nos pesquisar. Tá na tela o contato, então, para quem quiser lembrar depois, né? E eu agradeço vocês pela presença aqui, por todo esse esclarecimento. Para mim foi uma aula, muito obrigada, né? Diego já fez um milagre na minha casa, minha filha teve aula com ele, então assim, eu sou testemunha do quanto funciona. Me divirto muito agora ela corrigindo as nossas dificuldades financeiras e fazendo conta. Não, mas se a gente botar na bolsa, se a gente fizer não sei o quê, não, mas eu quero... Enquanto eu não abri uma conta para ela que ela pudesse aplicar na bolsa, ela não parou de me incomodar, então valeu o desafio. E quero agradecer também aqui, olha só, tivemos várias participações ao longo do programa, então muito obrigado para Saber Educação Financeira, que mandou o recado aqui, o professor Diego é top, Jorge Marcelo Vogelmuth, desculpe se eu pronunciei errado, para algumas pessoas o dinheiro é o elemento mais importante da vida, é verdade, e para outras é apenas um elemento, né? A Janile Soares, que é economista de batom, aí deu as palminhas para vocês. E o Jorge Marcelo ainda complementou que todos devem se relacionar bem com o dinheiro, e essa atividade é muito gratificante aí, essa equipe é muito boa, então os parabéns para todos vocês. Nós que agradecemos. Muito obrigada pela presença hoje, por essa aula, né? E nossos agradecimentos também aos nossos patrocinadores, o Shopping Total, Móveis do Bem, Kia Sun Motors e o Rotary Club Porto Alegre Independência. Espero vocês na semana que vem, de novo, terça-feira, às 18 horas, para a gente ter mais um programa. Falaremos com a professora Arlinda sobre sustentabilidade e a inauguração da Praça Rotary, que vai ter um programa social muito legal, ensinando a fazer as hortas urbanas, né, para professores e para alunos que queiram aprender e levar depois isso para casa, né? Então, até terça-feira que vem, muito obrigada pela presença, obrigada pela audiência e até lá.